Recentemente, o governo federal recriou o Conselho da Amazônia com o objetivo de integrar ações federais na região, incluindo a articulação com ações desenvolvidas pelos estados, municípios e também a sociedade civil. Mas os governadores dos estados amazônicos foram excluídos desse conselho. Aliás, a reação foi grande, não é, dos governadores. E sobre isso nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, aqui da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. A recriação do Conselho da Amazônia, na sua avaliação, né, pode resolver o problema ambiental? Aliás, os problemas ambientais, que são vários, da região? Em tese, sim. O que precisa é efetivamente ter vontade política. Então, por exemplo, esse conselho ele foi criado sem a participação dos governadores, né, dos estados amazônicos. Esse já é um problema bastante significativo. E isso foi uma retaliação do governo federal, porque esses governadores eles estavam buscando a criação de um conselho próprio e articulando com países possíveis doadores, né, para receber diretamente os recursos sem que isso passasse pelo BNDES, como acontecia, né, com o Fundo Amazônia, né, a gestão feita a partir aí do governo federal. Então eles tentaram dar um bypass, porque obviamente eles precisam de recursos para tocar os projetos ambientais. Então os governadores já foram excluídos. Ou seja, verifica-se, né, que há uma situação política adjacente à criação desse conselho. Então, uma coisa, por exemplo, que sinaliza, né, que há uma resistência por parte do governo em encarar definitivamente as questões ambientais são as declarações do presidente Bolsonaro, né? Recentemente, ele mandou um projeto para tentar regularizar a mineração em terras indígenas. E recentemente também o presidente do IBRAM, né, o Instituto Brasileiro de Mineração, disse que não há interesse das empresas de mineração em desenvolver atividades nas reservas indígenas, porque não há pesquisa mineral realizada que comprove a existência de bens minerais como tem sido propalado, e que isso é um mito, não há comprovação, pode ser que tenha, pode ser que não, né? Só vai se constatar isso a partir de uma pesquisa que exigiria mineral. Muitos custos. Exatamente. Ele falou que, olha, o que há atualmente é muita atividade ilegal, principalmente relacionada ao garimpo, e a gente não quer se envolver com atividades ilegais. Então, foi muito importante isso. Ou seja, o governo ele tenta dar uma resposta porque fundos de investimento internacionais têm pressionado o governo dizendo o seguinte, olha, ou vocês cuidam das questões ambientais ou nós seremos impedidos, né, até por força de estatuto interno desses fundos, de investir no Brasil. Porque ficam essas denúncias, né, essa caracterização do incêndio na Amazônia, desmatamento crescente, enfim, uma série de problemas ambientais. E o governo se colocando, né, contra, por exemplo, a atividade de coibir, né, o desmatamento, a grilagem. Na verdade, ele cria até uma certa facilidade para a regularização de terras griladas, como aconteceu, né, no ano passado. Então, a partir do momento em que os fundos verificam isso, eles falam, não podemos investir, porque muitos desses fundos têm regras ambientais muito específicas, rígidas, né? Então eles não podem se comprometer com seus cotistas, com seus acionistas em relação a essas questões ambientais. Então, o que parece é que o governo tentou dar uma resposta para esses fundos, ó, estamos fazendo, estamos trabalhando, tal. Agora, precisa ver se realmente tem, né, uma visão política que corrobore isso, né? Se tem uma vontade política que corrobore isso. Então é alguma coisa a ver. Potencialmente pode resolver. Agora não depende só da criação do fundo em si. E mais, vamos ver se eu concordo. Primeiro, por que eles foram retirados? Por que eles foram excluídos deste conselho? E de outro lado, algumas medidas que o governo pode querer colocar em prática, não tem que ser aprovado pelo executivo estadual, quer dizer, o governador não vai ter que opinar, não vai ter que consultar o governador sobre isso, sobre aquilo, porque eles disseram assim, não estão no conselho, mas serão consultados. O Ricardo Salles, ele comentou isso, né, que o ministro do Meio Ambiente, ele comentou, não estão no conselho, mas serão consultados. O vice-presidente Mourão também, né, se manifestou nesse sentido. Né? Então fica uma situação dúbia, pouco
claro, pouco elucidada aí sobre como vai se dar essa participação, porque, na verdade, eles foram excluídos quando buscaram uma alternativa direta junto a possíveis doadores internacionais para tentar organizar, né, um fundo amazônico 2, né, um fundo Amazônia 2, porque desde o início do ano passado o governo ele impede o funcionamento desse fundo. Há recursos retidos nesse fundo que poderiam ser utilizados. Então o governo muitas vezes reclama. O Ricardo Salles ele foi para a COP no sentido de buscar recursos e tal, mas há recursos já disponíveis aqui que o governo não dá andamento. Ele ficou tentando mudar o conselho, a forma de gestão do Fundo Amazônia, né, que era um fundo extremamente bem elogiado pelos participantes, né, com um sistema de governança bem ativo, né, funcionando adequadamente, mas o governo disse não, tinha uma série de problemas, não disse quais eram os problemas e impediu o funcionamento desse fundo. Por isso que eu fico muito cético do funcionamento desse conselho, porque se a gente pega a retrospectiva do que está acontecendo, a gente verifica que nada tem sido feito. O INPE tem dado alertas de que o desmatamento continua, né? E não tem ainda queimada porque não chegou a época seca. Quando chegar a época seca, o meu temor é que voltem queimadas num volume igual ao do ano passado ou, né, infelizmente, até superior, porque o desmatamento ele vem batendo recordes. Então, lembrando, o desmatamento ele é feito basicamente em duas fases. Primeiro você tira as grandes árvores, né, e depois comercializa isso ilegalmente, e depois você faz a limpeza da área com a queimada. Então o INPE tem mostrado que a extração dessas grandes árvores tem sido feita, tem sido acelerada, o que sinaliza, né, que várias dessas áreas passarão aí pelas queimadas ao longo dos próximos meses. O governo tem feito alguma coisa? Tem dado alguma resposta? Não. Então o meu temor é que esse conselho ele fique apenas no papel, que efetivamente pouco seja feito, especialmente pela exclusão dos governadores que têm, né, força política, voz ativa em seus estados. E o governo vai precisar desse tipo de articulação para dar andamento a possíveis projetos ambientais na região. Assim como esse dinheiro que vem de fora e é muito bem-vindo. Sim. Infelizmente, está aí. Precisa ser usado, inclusive. Professor Pedro Luiz Cortes, muito obrigada pela participação aqui, os esclarecimentos sobre o assunto. Professor que é da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Não se esqueçam de nos acompanhar também. A gente publica semanalmente no nosso portal o áudio da nossa entrevista e no canal do YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Você também pode acompanhar, né? Sim. E participar e compartilhar. Colocar suas sugestões ali nos comentários. Isso, aproveita e vê, né? Conhece o rosto do professor, a quem só ouve, da apresentadora, enfim. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Até a semana que vem.